História de caboclo bom pegou. É com alegria que nós estamos com os irmãos e relembrar um pouco esses 17 anos que se passaram nesta igreja. Nós acompanhamos essa igreja por 7 anos, portanto temos uma boa história. O que precisamos é escrever a história, né? A história não pode ficar só na nossa mente, só na nossa cabeça. Ela tem que ser escrita para que as pessoas saibam da história, do que aconteceu, como foi feito, como que as coisas aconteceram nesses anos aí. Nós estamos tentando lá esse ano, em Alumínio, a igreja faz 50 anos, e nós já temos uma comissão preparada para escrever a história, já estão levantando, né, a história desde o começo da igreja, desde o período de congregação. Esse ano nós estamos escrevendo a história daquela igreja. Mas o que nós queremos meditar nessa noite com os irmãos é justamente falar um pouco da igreja, não desta igreja específica, mas das igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, para que a gente possa trazer, diante disso, trazer para nós alguma reflexão que nos prospere, que nos faça prosperar aqui nessa igreja. Com 17 anos de existência, temos até quando Jesus voltar para estar trabalhando nesse lugar e, portanto, nós precisamos reanimar a nossa fé, reanimar a nossa esperança, reanimar a nossa vontade de servir ao Senhor. E por isso nós vamos ver, então, Apocalipse 2, os 7 primeiros versículos. Vamos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus? Foi lá? Está lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz que aquele que se conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e vos achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do seu nome, do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Podeis sentar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, a Tua palavra foi lida, Pai, e agora pedimos a clareza do Teu Santo Espírito para que, ao meditarmos nela, nós possamos tirar proveito dessa palavra. Que seja essa, Senhor Deus, a Tua palavra para nós nessa noite, aqui na Tua igreja, nesse lugar. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui estão, que possam também aproveitar da palavra, aproveitar desse culto realizado a Ti nessa noite, culto de ação de graças pelos anos de vida desta igreja. Que o Senhor possa abençoar todos nós, em nome de Jesus. Amém. Há um problema complicado para se resolver com referência a algumas coisas se tratando de igreja ou da igreja. Mas o que nós queremos meditar nessa noite é justamente achar um jeito, achar uma forma para percebermos que Jesus, quando escreve a esta igreja de Éfeso e também as demais igrejas, é o próprio Jesus que está escrevendo. É o próprio Jesus.
que manda que seja escrito essas cartas. E, portanto, essa relação nossa com a igreja precisa ser modificada de alguma forma. Nós precisamos começar a olhar por um outro ângulo, por um outro viés, por um outro prisma. Essa relação nossa é com a igreja. Se Jesus está falando, escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, ele está falando para uma igreja local, uma igreja que está lá. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, enfim. E se Jesus está escrevendo para essa igreja, que são físicas, não é para uma comunidade separada, para uma comunidade isolada, no sentido de autônoma, mas para uma igreja. Há então necessidade de olharmos para esse texto e perceber que algo para nós, como IPI do Brasil, como Igreja Presbiteriana Independente da Vila Nova, que algo precisa ser repensado na nossa caminhada. E não só nesta igreja, não só nesse lugar, mas algo precisa ser repensado como igreja brasileira que tem a missão no Brasil de ser desbravadora, que tem a missão no Brasil de ser uma igreja potente, uma igreja forte, uma igreja que desbrave ainda os campos que ainda faltam ser desbravados. Mas para isso, então, precisamos ter uma outra compreensão. A compreensão da igreja apenas como templo, o espaço, o lugar que nós nos reunimos, não nos fez, então, tão fiéis, a ponto de dizer, nós queremos crescer. E essa dificuldade de crescimento de igreja não é inerente só a esta, é inerente às outras. Em Alumínio nós temos, por exemplo, hoje, agora que estamos conseguindo fazer com que os ausentes voltem a ser presentes na igreja depois da pandemia. Mas também nós precisamos analisar alguns fatos importantes do texto que nós lemos. Ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. A igreja, então, de Jesus, precisa buscar aperfeiçoar-se na sua palavra. Os crentes da igreja precisam estar, então, firmados nessa realidade da palavra, não desviar da palavra. E para isso, o conceito, o jeito, a forma de analisarmos a nossa relação com essa igreja não deve ser tão isolada, ou tão separada, ou tão distante. E aí nós apelamos então para João Calvino, o grande reformador de Genebra do século XVI, que na obra Instituição da Religião Cristã ele escreve: a igreja é a mãe de todos os crentes. A igreja é mãe, porque não há outro caminho para chegar à vida a não ser que sejamos concebidos no ventre dessa mãe, que nos dá a luz, que nos alimenta, que nos ampara e que nos defende. Portanto, essa composição, essa ideia, esse jeito de olhar a igreja, não mais como uma instituição que tem um valor relativo para mim, para nós, mas agora olhar essa instituição que não é mais uma instituição relativa na minha vida, mas agora eu vejo e entendo ela com uma outra ideia, com outro pensamento. Temos os protestantes, nós temos na nossa formação a ideia de pai. Deus é pai. Deus é pai e mãe, porque Deus não é homem nem mulher, portanto ele é pai e mãe. Mas há uma carência na nossa construção mental, espiritual, essa ausência da mãe. Somos órfãos de mãe. O catolicismo romano encontrou essa solução colocando Maria como mãe. Portanto, os católicos romanos têm pai e mãe. Mas segundo João Calvino, a igreja é essa mãe, porque a igreja é aquela que cuida, a igreja é aquela que ensina, a igreja é aquela que de fato está presente na vida, a igreja é aquela que de fato se reúne para orar,
para as pessoas que estão na igreja e para as pessoas que não estão na igreja. É preciso então olhar a igreja com outro olhar. Sei que temos pensamentos divergentes em vários assuntos, mas é preciso olharmos uma igreja que tem 17 anos de existência nesse lugar, uma igreja que precisa crescer, que precisa levar a palavra de Deus para as pessoas, uma igreja que precisa transformar, ser sal da terra e luz nessa região onde ela está, ela precisa repensar. As ideias precisam movimentar, precisamos mover as nossas ideias. Eu terminei o ano passado de ler um livro que ganhei, Napoleão Hills, Quem Pensa Enriquece. E depois li um outro, até está com o Michel, do John Stott. É mesmo? John Stott. Pensar também é crer. Pensar também é crer. E se pensar também é crer para o John Stott, nós precisamos pensar então. Então a questão está no nosso pensamento. Talvez estamos com os pensamentos, com o foco de pensamentos que não estão alinhados com as coisas e de fato ficamos empacados, ficamos enroscados em algum canto por aí. Mas é isso aí. A igreja realmente é a mãe de todos os crentes. É a igreja que nos dá a mensagem do Evangelho. É lá que se proclama a palavra. É lá que ceamos com o Senhor Jesus. É lá que confessamos para Jesus. Se bem que confessamos em qualquer lugar, mas é na igreja que estamos na hora da confissão, também com o nosso pensamento voltado para Deus, para confessar os nossos pecados e pedir perdão dos nossos pecados. É na igreja que contribuímos olhando para os mais necessitados, onde trazemos as ofertas. É na igreja que nos reunimos e nessa possibilidade de que o pensamento possa vir a se concretizar, de que a igreja é a nossa mãe. É aqui que somos irmãos. Aqui que construímos a nossa irmandade, aqui que Deus é pai e a igreja é mãe, e aqui é que construímos essa ideia de irmão, que um perdoa o outro, que um tolera o outro, e um ama o outro, e um está presente na vida do outro, e portanto essa igreja que é mãe, não pode ser esquecida de uma forma a ser deixada de lado, simplesmente renegada como algo que foi feito nesse lugar e que o prédio, o templo não tem valor, porque a igreja diz que está em mim. Mas esse espaço, essa marca da igreja deve ser algo importante para nós. Não é ela que salva, não é ela que nos leva para salvação, não é ela que morreu por nós, mas é ela que nos ensina o caminho. É ela que nos faz caminhar agora de uma nova perspectiva. Agora eu conheci Jesus, agora eu fui batizado, agora então eu sei da palavra, agora eu conheço as coisas de Deus. Tudo que eu aprendi foi na igreja. Tudo que eu aprendi foi vivenciando a realidade das nossas igrejas. E, portanto, pensar sobre isso deve ser importante para nós. Deve nos trazer possibilidades imensas de como fazer, de como seguir o caminho, de como achar soluções para os problemas que temos. E aí nós vamos lá para João Calvino. Ele diz, a igreja que é mãe tem os seus defeitos. Ele faz uma relação grande aqui. A primeira coisa a ser destacada dessas cartas é que todas elas apontam defeitos existentes nas igrejas. Para essa igreja que lemos, a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: agora você não me ama mais como me amava, deixastes o primeiro amor. O defeito daquela igreja, então, é esquecer o seu passado, esquecer a sua realidade, esquecer aquilo que de fato os moveu, o sentimento que levou o povo a mover e construir a igreja, e trazer as pessoas, e falar do Evangelho, e falar dos benefícios. E, portanto, essa igreja tinha deixado o seu primeiro amor, tinha esfriado na fé, tinha falado, assim mesmo, não vai, as pessoas, eu convido, mas as pessoas não vão para a igreja. A segunda igreja de Esmirna, que não recebe nenhuma crítica de Jesus, não recebe nenhuma crítica na sua carta,
Porque essa igreja de Esmirna, ela tem um outro comportamento, ela tem um outro trabalho, ela tem uma outra forma. A igreja de Esmirna, então, foi cumprimentada por suportar com fidelidade o sofrimento. E, portanto, se ela foi cumprimentada por Jesus por suportar o sofrimento, ela não está no campo das críticas, ela não recebe críticas do Senhor Jesus. Mas a igreja de Pérgamo foi criticada porque alguns de seus membros estavam seguindo uma outra doutrina que era chamada de Nicolaítas, que tolera a imoralidade e a idolatria. A igreja tem seus defeitos. Se uma não foi criticada por Jesus porque era firme, a outra recebe de Jesus essa crítica. O importante é que nós, como estamos refletindo na palavra do Senhor, podemos começar a trabalhar a eliminação daquilo que poderíamos ser criticados pelo Senhor, a eliminar aquilo que de fato não está legal, mas para isso precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso pensamento e dizer: Senhor, o que de fato nós não estamos acertando e nós estamos errando. A igreja de Tiatira tolera o culto à idolatria. A igreja de Sardes parecia estar viva, mas estava de fato quase morta. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, e a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, orgulhosa, poderosa, e portanto ela não dependia de ninguém, achava que ela era dona do pedaço e portanto não precisava de Deus ou de Jesus. Nesse campo da crítica, a igreja então, como a nossa mãe que recebe críticas, a igreja de Jesus também tem os seus momentos de fraqueza. A igreja de Jesus também tem os seus momentos de erra, que vai por caminhos errados. E, portanto, essa igreja que erra e que vai por alguns caminhos errados precisa refletir. E é a palavra de Deus que vai orientar, que é a bússola para orientar aquilo que nós vamos fazer. O próprio Jesus, durante o seu ministério, criticou aqueles que não são capazes de perceber o cisco no seu olho e ver a trave no olho do outro. Não notam que ele está com uma trave, mas ele vê o cisco do outro. Isso vale para os indivíduos isolados e vale também para a comunidade. Algumas vezes nós, como igreja de Jesus, não vemos a trave que está tapando a nossa visão, mas conseguimos olhar o cisco das outras igrejas que estão por aí. Nós acabamos sendo críticos dessas e não fazemos nada. O que nós precisamos é tirar a trave, precisamos limpar a nossa visão, limpar as nossas vistas, limpar o nosso jeito de olhar o mundo no século XXI, terceiro milênio. Precisamos olhar o mundo de uma outra forma. Hoje, com a comunicação via internet, nós falamos com o mundo inteiro em segundos. E é preciso, então, termos essa facilidade. Mas fica para nós que a vida nossa como igreja precisa ser gostosa. A igreja de Jesus, mesmo tendo as suas críticas, ela precisa ser uma igreja gostosa, uma igreja boa, uma comunidade de irmãos. A hora que conseguimos construir uma comunidade de fé, uma comunidade de irmãos, nós conseguiremos sim crescer, ser uma grande igreja no lugar onde nós estamos. Mas uma mãe também tem qualidade. E a igreja, como mãe, segundo João Calvino, ela também tem qualidade. A igreja de Éfeso foi elogiada porque tinha trabalhado muito e porque possuía muita paciência. Ela recebe o elogio porque tinha paciência, tinha trabalhado. E talvez nós precisamos olhar dentro desse contexto das igrejas, quais dessas igrejas nós estamos encaixados ou nos encaixamos.
trabalhamos muito, temos paciência, queremos fazer. A igreja de Esmirna foi cumprimentada por suportar com fidelidade os sofrimentos. Como temos suportado o nosso sofrimento, o sofrimento como igreja, se bem que no Brasil ainda as igrejas não estão sendo reprimidas, a nossa liberdade de religião ainda está em pé e, portanto, não temos muita repressão. A igreja de Pérgamo recebeu uma palavra de estímulo por causa do seu testemunho fiel. Do seu testemunho fiel. Aí, nós queremos pensar, irmãos. Queremos pensar. Como estamos sendo como igreja? Igreja que já tem 17 anos fora o seu tempo de congregação. Pensar nisso nos faz bem. Pensar nisso nos faz levantar amanhã e dizer: o que fazer? Como fazer? Nós estamos levando a igreja de alumínio, que estava estagnada também, parada, a repensar, usando algumas metodologias. Uma dos métodos que nós estamos usando, Michel, é que todo culto, toda pregação nossa do culto, nós vamos discutir na quarta-feira. Escrevemos o material, toda quarta-feira, os irmãos se reúnem outra vez e vai discutir o que foi pregado, qual foi o resultado daquela pregação, qual foi o benefício, qual foi o que nós podemos aproveitar daquilo. Isso tem dado para nós, por exemplo, o ânimo. Na terça-feira passada, que é o dia da oração, nós tivemos o recorde de irmão, 15 irmãos na reunião de oração. É uma benção. Benção, 15 irmãos na reunião de oração. Precisamos então usar metodologias, e a igreja precisa pensar. Nós, como igreja, precisamos pensar e dizer quais serão, então, o rumo que nós vamos tomar. Apesar, a igreja de Filadélfia, apesar de sua fraqueza, seguiu os ensinamentos de Jesus. E a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio. Ela se acha dona, rica, poderosa. Ela se acha dona, então, das coisas que não precisam de Jesus. A igreja precisa olhar para nós mesmos e dizer: como vamos fazer as coisas? Os tempos eram difíceis, o Império Romano dominava todas as regiões ao redor do mar Mediterrâneo. As 7 igrejas do Apocalipse estavam localizadas dentro dos limites do território romano. E autoridades políticas não estavam movendo, as autoridades políticas já estavam movendo perseguições contra os cristãos. Portanto, a igreja, num período onde ela está passando por perseguições, é o momento que ela pensa. E nós estamos passando ainda não por perseguições humanas, mas pelos acontecimentos, pela Covid, pela doença que ainda está aí. Nós precisamos mudar um pouco a nossa linha, o nosso jeito de ser. Nós talvez hoje temos que repensar a questão da membresia da igreja. Não dá mais para ter membros somente no modelo antigo, aqueles que vêm na igreja, na escola dominical, nas reuniões de orações, no culto à noite. Mas agora podemos ter irmãos e irmãs via online, via internet, seguindo os trabalhos da igreja. Por isso é preciso pensar. Os tempos são difíceis para nós hoje também. O próprio apóstolo João, que recebeu a missão de transmitir as cartas do Senhor Jesus às 7 igrejas, não desfrutava de uma situação confortável. Ele estava sendo mantido, preso na ilha de Patmos, por ter anunciado o Evangelho. E, portanto, acho que esse momento de sacrifício nosso, de impossibilidades de estarmos na igreja, deve ser também um momento para refletir, como buscar essa fé, como aumentar a nossa esperança, como de fato reagir contra as coisas ruins que vêm confrontar com a nossa fé cristã. E aí nós precisamos olhar e ver o que fazer. Mas a perseguição romana não era a única dificuldade. Além das perseguições, havia uma grande quantidade de falsas doutrinas. Elas eram divulgadas em todas as igrejas. Muitos cristãos eram enganados por elas e se desviavam.
Acontece até hoje. Quantas falsas doutrinas não estão aparecendo por aí, não aparecem agora com a mídia muito mais rápido ainda? E que muitas vezes nós acreditamos muito mais naquilo que se anuncia lá na internet, se anuncia lá no Facebook, se anuncia lá no Twitter, enfim, nos meios de comunicação. Nós acreditamos muito mais, né, nisso que se fala lá do que na própria mensagem da nossa igreja. A nossa igreja parece que passou a ser agora avaliada não mais pela palavra, mas avaliada por aquilo que outros falaram, por aquilo que outros falam, por aquilo que outros dizem na mídia. Mas nós precisamos olhar que esta igreja como nossa mãe, nós precisamos olhar que a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua prática, o seu jeito de ser, os seus relacionamentos são os melhores que existem na face da terra para nós. Não há como nós nos enganarmos com falsas doutrinas existentes por aí. Tentamos pregar a palavra de Deus, tentamos ensinar os irmãos de uma forma clara, de uma forma esclarecedora, para que ninguém seja enganado. A carta, lendo as cartas, só podemos concluir que essa mãe, que é a igreja, não tem somente falhas, defeitos. Essa mãe que é a igreja tem qualidades e virtudes. Essa mãe que é a igreja tem trabalhos, realizações, bons frutos e bons resultados. Esta igreja, como mãe desse povo, trabalhou desde o seu tempo de congregação, levando a palavra, anunciando, orando, pedindo, ajudando, fazendo coisas. Quantas coisas boas não foi feito nesse lugar. E quando nós olhamos para nós e falamos, não fizemos nada, mas quantas coisas boas, quantas orações não foram feitas nessa igreja para atender pessoas que nós nunca vimos, não conhecemos, não sabemos quem são, mas nós estamos em oração. Uma prática boa que já existia no meu tempo, na outra vez que estive em Alumínio, mas continua, é a oração que nós não vemos quase nas igrejas. É a oração pelos governantes, pela pátria, pelo Estado, pelo município, pelas autoridades. A gente não vê a igreja orando, abençoa o delegado para que ele não seja injusto, abençoa a polícia militar para que elas não sejam injustas, abençoa o vereador para que ele possa fazer leis que beneficiem as pessoas, abençoa o prefeito para que ele possa gastar dinheiro em coisa certa, ser justo. Enfim, quantas coisas. Mas nós não vemos na igreja esse clamor. E aí, nós precisamos abrir o nosso leque de pensamento e garantir bons resultados para a nossa vida. Uma mãe que recebe a atenção de Jesus. Imagine Jesus escrevendo uma carta para a IPI Vila Nova, Votorantim. E essa relação Jesus e igreja está clara na Bíblia. Jesus, quando fala com Pedro, fala: sobre esta pedra construirei a minha igreja. E aqui ele está escrevendo para as igrejas. O que eu quero entender e levar os irmãos a entender que esta igreja, como espaço físico, como Igreja Presbiteriana Independente da Vila Nova, ela tem um grande valor para Jesus. Ela não foi criada à mercê de ideias, de planos de homens, mas ela foi criada porque Jesus é o Senhor desta igreja, porque Jesus é aquele que de fato faz as coisas acontecerem na nossa vida. Quando nós saímos daquela igreja pequena lá embaixo e compramos esse terreno, não foi um plano nosso, nem sabíamos que era possível chegar a esse ponto, chegar a esse prédio, chegar a esse lugar, chegar nessa estatura que está hoje. Porque ela é de Jesus. E se a igreja é de Jesus, e se esse espaço é abençoado por Jesus, e se Ele está presente conosco aqui nesta noite, é porque Ele quer que a gente goste dela. Ele quer que a gente ame ela, que a gente defenda ela, que a gente brigue no sentido positivo, em favor dela. Uma igreja mãe
que recebe a atenção do Senhor. Finalmente, irmãos, um último ponto precisa ser acrescentado. É talvez o mais importante e significativo. O fato que as 7 igrejas da Ásia Menor receberam cartas do Senhor Jesus. Se a igreja não fosse importante para Jesus, por que ele escreveria carta para a igreja? Por que ele escreveria carta anunciando, elogiando ou chamando atenção? Então a igreja é importante. Eu estava em Goiânia com o Marcelo ficou quase 2 anos em Goiânia, e eu fui para Goiânia, acho que no tempo que ele ficou lá, acho que foi 2 ou 3 vezes, não lembro. E um dia ele estava falando: pai, um sábado, vamos assistir um filme. Eu assisti e gostei. E fala sobre a marca. Conta a história do dono do McDonald's, do atual dono, que já deve ter morrido, porque faz muito tempo. Esse cara conhece esse lugar de lanches, e ele começa a vender produto para essa empresa, e ele começou a olhar a marca McDonald's. E chega uma hora que esse vendedor chega para os donos, eram 2 irmãos, e diz: eu quero ser sócio de vocês, eu tenho umas ideias. E ele entra na sociedade e faz as coisas crescerem. E aí chegou uma hora que ele fala: eu quero comprar a sua marca. Para resumir, no final do filme ele diz para os donos, para os ex-donos: eu comprei a sua marca. Não comprei seus patrimônios, comprei a sua marca. Lanches McDonald's. E aí nós precisamos olhar para a nossa marca. Nós temos uma marca. Além da marca de Jesus, além da marca de Cristo que está em nós, nós temos a marca de uma igreja que começa em 1903 ou antes de 1903, mas para ser uma igreja nacionalista, para ser uma igreja brasileira, para ser uma igreja que defenderia então todas as necessidades do povo brasileiro, para ser uma igreja que puxaria o carro no sentido de levar, de conduzir o povo, uma igreja que teria uma voz altiva, uma voz forte na sociedade, uma igreja que ensinaria as pessoas o caminho certo, uma igreja que teria uma mensagem correta para a sociedade. Essa marca é muito boa. Não podemos simplesmente relegá-la a segundo plano e dizer: não, a igreja sou eu. Apenas, eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Mas a igreja, a marca está aqui. E se nós construirmos e conseguirmos construir em nós um novo pensamento, sem medo de pecar, sem medo de dizer: não, Jesus não gosta de igreja. Se ele não gostasse de igreja, ele não mandava carta para 7 igrejas da Ásia. Paulo não saía escrevendo carta para as igrejas não existiriam. Portanto, alguma coisa está fora do nosso jeito de pensar. As cartas têm significados, as cartas apresentam alguma coisa, elas são instrumentos de comunicação. Isso quer dizer que Jesus buscava comunicar com as igrejas, com as 7 igrejas da Ásia Menor. Aquelas igrejas não eram as mais importantes do final do 1º século daquele tempo. Aquelas igrejas não estavam localizadas na capital, no grande império, não eram as maiores igrejas, nem as mais ricas. Mesmo assim, Jesus dirigiu aquelas igrejas para lhe transmitir a sua palavra. O que estamos precisando é aprender a escutar Jesus. É parar para escutar. Nós temos na nossa mente um bloqueio sério, que quando alguém fala alguma coisa que eu não goste, eu já bloqueio o assunto, eu já fecho o caminho. E, portanto, não vou nem pensar nesse assunto. Precisamos desbloquear. Somos de Jesus. Ele está conosco. Ele que nos leva nos caminhos seguros. Jesus dirigiu aquelas igrejas para transmitir-lhes sua palavra. Aquelas igrejas não eram, então,
exemplos de virtude e de perfeição, não eram igrejas formadas por anjos imaculados, ao contrário, eram igrejas humanas que se apresentavam erros e acertos, realizações e fracassos, qualidades e limitações. Mesmo assim, Jesus teve comunicação com aquelas igrejas, dando-lhes incentivos e orientação. Talvez se a gente falar com Jesus essa noite e dizer: Senhor, eu vou reconsiderar meu pensamento com referência à igreja. Fui ensinado de que igreja sou eu, de que igreja não é ela que salva. Mas eu quero reconstruir esse pensamento. Eu quero refazer esse pensamento, eu quero reavaliar a minha forma de pensar com referência a isso. E aí, com certeza, o Espírito Santo vai clarear a nossa mente. É interessante observar que todas as 7 igrejas terminam sempre da mesma maneira. Todas elas chegam ao seu final dizendo: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E se nós estamos ouvindo a palavra, que o Espírito Santo possa dizer: eu estou ouvindo a palavra. E a palavra é de Deus, a palavra não é do pastor, a palavra não é do presbítero, eu estou ouvindo a palavra. E essa palavra que eu estou ouvindo deve surtir efeito nas minhas reações. E a partir de agora eu posso mudar a minha forma de ver as coisas. É interessante observar isso aí. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Algumas vezes nós temos pregado e temos ouvido pregações, mas com essa limitação do nosso cérebro, do nosso pensamento, da nossa mente, da nossa memória, muitas vezes nós acabamos não avaliando o que ouvimos e simplesmente recusamos. Essas palavras são muito importantes, indicam que Jesus tem algo para dizer às igrejas e que elas têm algo para ouvir do Senhor Jesus. Jesus tem algo para dizer para a igreja nessa noite. E o que Ele quer dizer para a igreja? Que somos uma igreja pequena, que somos uma igreja fraca, mas que somos uma igreja que tem de fato insistência, é persistente nesses 17 anos. Sonha, quer ver as coisas realizadas. E lendo essas cartas também podemos concluir que essa mãe que é a igreja precisa aprender a ouvir a voz do Senhor Jesus. Essa mãe que é a igreja não pode ter ouvidos surdos. Esta mãe que é esta igreja não pode ser surda para a palavra de Deus. Tem que ouvir e praticar. Tem que ouvir e fazer funcionar. Como se fosse uma receita. Eu ouvi a palavra, deu na palavra, e portanto, se a palavra tocou no meu coração, mesmo que essa palavra tenha contrariado os meus princípios, aquilo que eu já aprendi a pensar no passado, mesmo que essa palavra me coloque em contradição aquilo que eu pensava, e agora a palavra me coloca em contradição, isso, mesmo assim, eu vou pensar. Eu desfaço do meu conceito de ideias, de pensamentos, de suposições, e agora eu vou pensar como fazer. Como fazer as coisas surtirem efeito. Parar para escutar o que Jesus tem a nos dizer. Neste momento que vivemos, é muito importante para nós. Esquecer aquilo que nós achamos que sabemos. E dizer: eu quero ouvir o que Jesus tem a dizer para nós. Eu quero ouvir o que Jesus tem a falar comigo. Eu quero ouvir o que Jesus tem a dizer para a minha vida. O ano passado, por questão até mesmo de decisão minha, eu pedi licença porque eu ia jubilar com 70 anos. Já estava tudo pronto para ser jubilado, portanto, a minha estratégia, o meu pensamento era 2021, em setembro, jubilar. E portanto, já que eu vou jubilar, então eu já passo a igreja para outras pessoas e vou esperar.
Mas daí chega em setembro, a IPI Alumínio me liga, passando as suas necessidades, e nós voltamos para lá. Mas é preciso que nós não peçamos jubilação, não vamos pedir jubilação. Porque algumas vezes, mesmo sendo jovens, na igreja, nós já pedimos jubilação quando nós falamos, não quero fazer mais nada. Não quero fazer mais nada. Eu vou lá para sentar no banco e pronto. E para terminar, queremos lembrar uma vez mais que a palavra de João Calvino, a respeito da igreja, que diz, a igreja é a mãe de todos os crentes. A igreja é a mãe porque não há outro caminho para chegar à vida, a não ser que sejamos concebidos no ventre dessa mãe, que nos dá luz, que nos alimenta, que nos ampara e que nos defende. Essa é a nossa mãe. Será que nós temos facilidade para transformar esse nosso pensamento de até agora achar que não tínhamos mãe, mas que agora parece uma possibilidade de que a igreja é a nossa mãe? Será que não dá para a gente alegrar e dizer, se antes eu achava que era órfão porque só tinha pai, só tinha Deus, só tinha Jesus, a figura que caminhava na divindade comigo era apenas a figura masculina, porque a figura feminina da divindade é Maria e, portanto, nós não somos católicos romanos? Será que não é hora de dizer, será que eu não descobri que eu não sou mais órfão de mãe? Será que eu não posso descobrir que eu tenho uma mãe, e essa mãe cuida, e essa mãe está presente na minha vida, e essa mãe está presente na minha espiritualidade? É lá que eu vou para orar, é lá que eu vou para clamar para o Pai, é lá que eu vou pedir. Será que nós lembramos, ou podemos lembrar? Será que agradecemos a Deus pela experiência dessa mãe que é a igreja? Será que nós podemos agradecer a Deus pela experiência dessa mãe IPI Vila Nova, que começa lá no passado e há 17 anos se organiza? Será que nós não podemos agradecer a Deus, Senhor? Foi lá que aprendemos, foi lá que temos tido a nossa comunhão contigo e, portanto, nós queremos agradecer. Como as 7 cartas do Apocalipse mostram, a igreja é mãe, com limitações e qualidades, com erros e com acertos, com pecados e com virtudes. Acima de tudo, porém, a igreja mãe amada por Jesus. Ele a comprou com o seu próprio sangue, ele dirigiu a sua preciosa palavra. Que Deus possa nos ajudar a rever, a repensar, e possa nos ajudar a reconquistar a nossa fé, a nossa esperança, a reconquistar o nosso entusiasmo, reconquistar a nossa vontade de ser, nesse lugar, uma grande igreja, uma igreja abençoada por Jesus, uma igreja onde há cura, uma igreja onde há libertação, uma igreja onde há milagres todos os dias. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, nesta semana, fazer essa reflexão. Mesmo contrariados, muitas vezes, fazer essa reflexão de que esta igreja é a nossa mãe e, portanto, ela merece, ela precisa, ela necessita e ela tem o direito do nosso olhar de uma forma carinhosa, gostosa, boa, de uma forma libertadora, de uma forma onde ela possa sentir, embora seja um prédio, embora seja uma marca, uma placa lá fora, mas Jesus possa sentir que através do amor que temos por esta igreja, reproduzimos o amor que temos por Ele. Porque o próprio Jesus nos diz, se você não ama aquele que vê, o próximo que vê, você não pode dizer que ama a Deus que não vê. Que Deus possa nos abençoar nessa semana e que a graça de Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.